já que a criança está numa fase de desenvolvimento, né? A criança deveria estar crescendo e aumentando o peso, e aí você vai perceber que ela não sobe. Isso pode ser um indicativo para fechar esse critério aqui, o A3. Bom, dessa perda ou ganho, olha só o extremo, né? Ou o sujeito perde ou ele ganha peso de forma excessiva. E ele coloca aqui, com exemplo, uma alteração de 5% no peso corporal durante um mês. Que 5% é um valor realmente considerável. Ele vai dizer o seguinte, o sujeito não, às vezes, vai relatar que tem uma pressão para comer. Ele não consegue se alimentar, ele está fazendo força para comer. Ele passa a diminuir muito a quantidade de alimentos que ele ingere. Ou então ele até come bastante, come muito, muito mais do que comia anteriormente, gerando esse aumento do peso. Porém, ele se concentra numa alimentação que não é uma alimentação saudável. O DSM chama atenção para uma alimentação mais voltada para carboidratos e doces. Esses seriam as nuances que a gente teria para pensar no ganho ou na perda de apetite. E é quase todos os dias, gerando esse impacto no percentual, no peso do sujeito. Outro critério que é do extremo, que é o critério 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. O DSM vai marcar os tipos de insônia, né? Ele vai colocando assim meio que em ordem. Segundo ele, a insônia inicial seria a mais rara nos casos de depressão. A insônia inicial seria aquele que no início do sono ou na hora de dormir o sujeito já não consegue dormir. Aí a gente entraria para uma ideia também de que esse sujeito deita e aí ele não dorme. Não é esse o tipo de insônia principal que aparece nos episódios depressivos, no episódio de depressão maior. Segundo o DSM, o mais comum é você ter uma insônia intermediária, que é aquela que no meio do ciclo do sono, né? Então vamos colocar que você dorme 8 horas por dia, e aí lá deu 4 horas de sono, você acorda e você não consegue voltar a dormir. Ou então a insônia terminal, que é aquela insônia onde você está prestes a acordar, está ali nas horas finais do sono, na última parte do sono, não prestes, né? Mas nas horas finais do sono, e aí você desperta e não consegue dormir. E aí se desperta e com a sensação de cansaço, porque você não dormiu o suficiente. Na parte final do sono você acordou e teve dificuldade em dormir. Também você pode ter o excesso de sono. E aí ele pode vir dessa incapacidade de dormir. O sujeito pode ter essa alteração do ciclo, mas a hipersonia vai ser marcada pelo um sono excessivo, mas que não necessariamente à noite, por exemplo, durante o dia. Aí o sujeito sente-se sempre mais cansado, mais indisposto, e ele está sempre com sono. Então ele pode passar a dormir durante o dia, dorme durante horas, e aí à noite também segue da mesma forma e com essas alterações possíveis no ciclo de sono. Então, no peso, perda ou aumento de peso. No sono, aumento a hipersonia ou a falta do sono, a insônia. 5. A agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias observáveis por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Aqui, nesse critério 5, vou ler para vocês o que o DSM fala nas características diagnósticas. Ele vai dizer o seguinte: alterações psicomotoras incluem agitação, incapacidade de ficar sentado quieto, ficar andando sem parar, agitar as mãos, puxar ou esfregar a pele, roupa, outros objetos. Ou retardo psicomotor. Então aqui ele falou da agitação, vamos para o retardo. Distúrbio, discurso, pensamento ou movimentos corporais lentificados. Maiores pausas antes de responder, fala diminuída em termos de volume, inflexão, quantidade ou variedade de conteúdos, ou até mesmo o mutismo, que é o não falar. A agitação ou retardo psicomotor devem ser suficientemente graves a ponto de serem observáveis por outros, não representando meros sentimentos subjetivos. Então,
É importante a gente lembrar a questão do tempo, para que em todos esses, né, do 3 ao 5, há uma modificação para fora daquilo que era o início da apresentação dos demais sintomas, que era o início desse episódio. Então, a agitação ela vai vir junto com os outros critérios diagnósticos. Antes o sujeito não apresentava isso. Da mesma forma que esse retardo psicomotor também só vem a partir da aparição dos demais. E causa, né, isso é visto, é visível por aqueles que estão próximos ou pelo próprio sujeito. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias é o critério 6. Então, o sujeito vai sentir recorrentemente cansado, recorrentemente indisposto, sem vontade de sair, sem vontade de ir a festas, vai reclamar de um cansaço excessivo. Critério 7. Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes quase todos os dias, não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente. O que seria esse sentimento de inutilidade ou culpa excessiva? O sujeito não acredita que ele é capaz de fazer qualquer ação. Ele, no que diz respeito à culpa, ele pode se sentir um fardo para outras pessoas. E nesse sentimento, né, de inutilidade, ele pode vir pelas coisas mais simples do dia a dia. Então, uma tarefa, alguma coisa que ele de repente não executou tão bem, aquilo pode ser motivo para ele achar que, nossa, ele não dá conta de nada. Então, sei lá, ele atrasou o almoço, ele não fez a refeição a tempo. Ou, sei lá, errou algum ingrediente, alguma coisa que seria uma coisa que poderia acontecer no dia a dia. Então, esse sujeito passa a sentir essa culpa, achar que ele é um problema, e aí dessa coisa, né, ela toma uma proporção muito maior, ela é superestimada, e aí ela pode vir nessa questão do delírio que ele coloca aqui, né? Podem ser delirantes, ou seja, o sujeito, a partir do seu entendimento de uma incompetência, de uma culpa, pode acreditar que até mesmo questões como, é o exemplo que o DSM dá, que a fome no mundo é culpa dele, é a incompetência dele que leva a todos os problemas do mundo. Veja que isso vai ser um ponto interessante para o que vai ser o critério 9, que é o pensamento de morte. Critério 8, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, indecisão quase todos os dias, relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas. A dificuldade de concentração, de optar por algo, vou passar por ele aqui só para completar o 9, porque a gente está chegando no fim do nosso estudo dirigido. E pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida recorrente sem um plano específico, ou tentativa de suicídio, ou plano específico para cometer o suicídio. A partir da ideia de que o sujeito não é bom, de que as coisas que ele faz não são boas, que ele é culpado pelas coisas que acontecem no mundo, pode vir a ideia do suicídio. É curioso que o DSM tem outras características que são importantes serem levantadas, né, como o fato de uma prevalência maior do diagnóstico entre mulheres do que em homens, mas que as mulheres tentam mais suicídio e morrem menos, os homens morrem mais por suicídio. Tem um outro ponto interessante sobre a questão do suicídio, é que, via de regra, as pessoas que têm sucesso no suicídio não tentaram outras ações de suicídio. Bom, galera, é com esse barulhinho de furadeira do meu vizinho que a gente termina o vídeo de hoje. Bons estudos, boas leituras e até mais.